Vamos cantar. Meu coração explode de alegria. Pom, 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 pom. Jesus me ama, é meu Salvador. Pom, 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 pom. É meu tesouro, maior estouro. Pom, 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 pom. Meu coração explode de alegria. Pom, 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 pom. Jesus me ama, é meu Salvador. Pom, 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 pom. É meu tesouro, o maior estouro. Pom, 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 pom. Meu coração explode de alegria. Pom, 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 pom. Jesus me ama, é meu Salvador. Pom, 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 pom. É meu tesouro, o maior estouro. Pom, 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 pom. Meu coração explode de alegria. Pom, 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 pom. Jesus me ama, é meu Salvador. Pom, 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 pom. É meu tesouro, o maior estouro. Pom, 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 Oi, crianças, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, porque o assunto hoje é muito legal. Hoje nós vamos falar de um presente que Deus mandou como Ele havia prometido e como Jesus já tinha avisado então aos discípulos. Antes de subir aos céus, no 40º dia então na ascensão, Ele avisou os discípulos que eles haveriam de receber um presente que eles deveriam ficar esperando. Mas Ele não deu data, não deu dia, que eles deveriam ter paciência e esperar que esse presente ia chegar, porque Deus havia prometido. Então, o que acontece? Quando eles estavam lá em Jerusalém, aconteceu a festa de Pentecostes, que era uma festa muito importante para o povo judeu, que eles comemoravam, era uma festa da colheita, na verdade. Eles agradeciam a Deus, então, pela colheita maravilhosa que eles haviam tido. E aí, então, os discípulos estavam todos reunidos numa casa, e de repente eles ouvem um barulho muito forte, algo realmente muito estrondoso, como se fosse um vento forte, alguma coisa assim que tomou conta do local ali onde eles estavam. E junto com esse vento, com esse barulho, vieram algumas chamas, como se fossem línguas de fogo, e tocaram na cabeça deles, assim, elas pousaram na cabeça deles, e a partir daquele momento, então, eles começaram a falar de uma língua diferente, uma outra língua, na verdade, não a língua que eles estavam acostumados a falar. E aquilo, tudo o que aconteceu acabou deixando eles muito, 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 muito felizes. Eles foram tomados de uma felicidade imensa, uma coisa arrebatadora, realmente uma alegria imensa. E o que vocês imaginam que fosse isso? Será que tinha chegado o dia, então, do presente que Deus havia prometido? Exatamente. Junto com esse barulho, com esse vento e com essas línguas de fogo, então, era a presença do Espírito Santo na vida deles. A partir daquele momento, então, eles haviam recebido o melhor e mais lindo presente de que Jesus havia falado, e que eles tiveram paciência, esperaram e receberam. E aí, como tinham pessoas que tinham vindo de outros lugares, tinham muitas pessoas lá em Jerusalém para comemorar essa festa era uma festa muito importante realmente, e essas pessoas então também ouviram aquele barulho, tiveram essa mesma sensação, assim, nossa, o que aconteceu, né? E aí eles viram que os discípulos então estão falando aquela língua diferente, uma língua que para eles eles não entendiam do que eles estavam falando, e eles começaram a pensar, nossa, o que aconteceu? Será que eles estão bêbados? E aí então foi que Pedro disse, não, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo é que Deus disse através do profeta Joel que nos últimos dias ele derramaria sobre eles o Espírito Santo e que todas as pessoas seriam servos e servas de Deus e que também anunciariam a mensagem dele. E aí essas pessoas então não estavam entendendo do que Pedro estava falando, então Pedro teve a paciência, assim como Jesus havia ensinado, explicou para eles o que aconteceu, que Jesus havia sido morto, como Deus havia ressuscitado, e
do poder de Deus, então, de livrá-lo da morte. E aí Pedro diz que eles eram testemunhas de que Jesus estava vivo, que tinha subido aos céus e que ele era o Messias, o Salvador. E essas pessoas então ficaram assim, nossa, meu Deus, que coisa, e o que então a gente pode fazer, né, para também nos tornarmos servos do Senhor e passar adiante essa mensagem. E Pedro então continua e explica, então vocês precisam se arrepender dos pecados, né, deixar para trás o mal da vida de vocês e serem batizados, porque a vida de Jesus não deveria ser em vão. Assim como ele veio para ensinar o amor, pregar o amor e a paz entre as pessoas, assim havia sido o legado dele. Então Jesus veio, cumpriu o seu papel, por nós morreu, ressuscitou e agora então vive com Deus lá no céu. E assim como os discípulos, nós estamos aqui para isso, para sermos mensageiros de Deus e de Jesus e levar adiante essa história maravilhosa que foi a vida de Jesus e tudo que ele nos ensinou. Jesus era muito paciente, muito amoroso, ele sempre tinha uma palavra boa, carinhosa para com os discípulos, ele fazia questão que eles os ouvissem, explicava, tirava as dúvidas, e então hoje nós estamos aqui para isso, nós somos a boca de Jesus, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, para nos conduzir no melhor caminho. A gente não precisa ter dúvida sobre qual caminho melhor a seguir. É o caminho do bem, é o caminho do amor, é o caminho da união, é aquilo tudo que Jesus ensinou naquela época e continua ensinando até hoje. A gente teve um excelente professor, maravilhoso, paciente, carinhoso e que cuida da gente e até hoje nos ensina. Quando a gente tem dúvida, a gente abre a Bíblia e ali então estão todas as respostas. Ela é o nosso livro de cabeceira, ela é o nosso auxílio. E Jesus, então, é o nosso professor. Quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente fica bem quietinho, fecha os olhinhos e tem a sensação até de ouvir a voz de Jesus, então, nos contando, nos ensinando e nos guiando. Ele realmente é o nosso Salvador e é o melhor caminho a seguir. A gente não precisa ter dúvida, a gente está muito bem amparado. Assim como Jesus subiu aos céus, ele continua aqui com a gente, sempre tendo uma palavra de carinho, de auxílio, de fé, para que a gente nunca se perca e nunca tenha dúvida. Ele esteve e sempre estará do nosso lado. Tá legal? O que vocês acharam? É ou não é um presente? Foi ou não foi um presente? Foi ou não foi uma grande surpresa? E até hoje o Espírito Santo está aqui com a gente, né? As crianças, então, vocês lembram, né? São batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, então, o Espírito Santo, junto com Deus e Jesus, formam essa maravilhosa trindade na vida da gente. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijão e fiquem com Deus e Jesus na vida de vocês. Após a subida de Cristo ao céu, os seus discípulos ficaram por 10 dias esperando pela vinda do Espírito Santo, que é o amor de Deus que desce para santificar as almas dos homens. Reunidos em um só lugar, em companhia da Virgem Maria, os apóstolos e outros discípulos ficaram em oração, aguardando esse glorioso dia. Chegado o dia de Pentecostes, um barulho forte veio do céu, e um vento intenso preencheu todo o lugar, chamando a atenção de todos que estavam lá. O Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre as cabeças dos apóstolos, da Virgem Maria e de todos os outros discípulos que estavam ali, com seus corações dispostos. Enchendo-os de sabedoria, de força e de caridade, o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, santifica as almas dos apóstolos de verdade, tornando-os eles capazes de fazer coisas que eram antes impensáveis.
Fizeram os apóstolos coisas realmente incríveis, como ensinar sobre Jesus Cristo para as pessoas que viviam em outros países. E pode acreditar, quando os apóstolos falavam, todos entendiam na sua própria língua. Não foi preciso nenhum intérprete para traduzir o que eles diziam. Esse foi o milagre do dom de línguas que o Espírito Santo deu aos apóstolos para que fossem entendidos por todos que os ouviam, independente do lugar de onde vinham. E o resultado foi realmente surpreendente, pois cerca de 3.000 pessoas se converteram ao ouvir a pregação de São Pedro, que atingiu o coração daquela gente. O Pentecoste aconteceu 50 dias depois da ressurreição, e assim como a Páscoa, também é um dia muito importante, pois é o Espírito Santo que vivifica e conduz a Igreja a todo instante, para que triunfe até o fim dos tempos, conduzindo para Deus as almas dos homens.